Sabe aquele amigo cabeça dura que nunca ouve o que você diz? Você fala e o infeliz não arreda o pé daquela ideia. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Pois é, ele é a metáfora perfeita para a sociedade polarizada. Quando a sociedade está polarizada, as pessoas tendem a se agarrar a uma ideia que elas tomam como verdade absoluta e a desprezar toda e qualquer tentativa de desconstrução dessa ideia. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu acho importante pensar em uma sociedade mais igualitária. Comunista! A redução da violência está diretamente relacionada à redução da desigualdade. Petralha! Vamos pensar em alternativas de gestão voltadas para o coletivo. Ô esquerdopata! Na verdade, existe um grande estigma com relação aos posicionamentos de esquerda a ponto de eles serem alvo de repúdio por uma parcela considerável da população brasileira. No Brasil, a esquerda ainda sofre preconceito por parte de quem acha que todo progressista é corrupto, oportunista, quer viver de tirar vantagem do governo ou apoia um estado autoritário com síndrome de Robin Hood, aquele que ferra com o coitado do rico para sustentar a mamata do pobre. Bom, vamos começar racionalizando a questão. Você certamente conhece alguns intelectuais que estudam ciências sociais há vários anos. Não precisa ser um grande especialista, pode ser um professor que fez um curso com essa ênfase, whatever. Aí vem um infeliz que se informa sobre o contexto político do país pela mídia convencional ou pela conversa de fila de padaria, dizer que tudo que esses caras estudaram a vida inteira não passa de um grande plano conspiratório, um plano de aspirantes a ditadores que querem instalar no Brasil uma ditadura bolivariana. Claro! Seja lá o que essa palavra significa, porque ela é totalmente descontextualizada da forma como tem sido usada, né? Em outras palavras, você pode estudar a teoria política até explodir para argumentar os seus posicionamentos que, num país raso de compreensão política e cujo debate vem sempre permeado pelo preconceito, eles não vão encontrar muito espaço frente às opiniões do senso comum. Aliás, para o cara que cultua o senso comum, é como se todo mundo que estuda socialismo, marxismo, progressismo fosse otário e o espertão fosse ele que acompanha a política pelo Instagram. E que fique bem claro que ser vítima do senso comum não é a mesma coisa que não ter tido oportunidade de estudar. Tanto é que a gente ouve as maiores barbaridades de uma elite econômica que é composta por médicos, engenheiros e toda sorte de analfabeto político. Porque não, um diploma universitário e uma área de prestígio não garante que você deixe de falar groselha sobre política. Ok, considerando que nós vivemos um contexto de superficialidade intelectual, em que as pessoas preferem destilar o seu ódio em vez de se aprofundar nas ideologias que elas próprias criticam, qual seria uma alternativa saudável para a gente desenvolver um debate frutífero, etc, etc, etc? Não é uma pergunta fácil, mas eu particularmente apostaria na desconstrução por meio de perguntas básicas, bem ao estilo dar a corda para o outro se enforcar, sabe? Voltando lá para o caso do golpe comunista, stalinista, bolivariano, blá, 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 vamos ver se eu entendi. Onde é que essa suposta ditadura comunistoide encontraria terreno para ser implantada? No Brasil? Paraíso dos lucros dos bancos e das fortunas subtaxadas? Ilha da fantasia dos grandes empresários, do agronegócio e das empreiteiras que ganham dinheiro até o cu fazer bico? Começando daí, já cai por terra aquela historinha de que a gente vai viver um governo ditatorial que vai confiscar todos os nossos bens e nos obrigar a viver com um pedaço de pão e meia laranja por dia. Segundo ponto, a esquerda costuma ser pautada por questões voltadas para o interesse social. Programas de incentivo ao estudo e à erradicação da fome, programas habitacionais, redução de danos, distribuição de oportunidades e reformas estruturais que busquem uma sociedade mais justa, como a reforma política ou a regulamentação da mídia. Ou seja, a esquerda de hoje basicamente parte do princípio de que não existe sociedade que se sustente sobre um sistema em que tem gente andando de helicóptero enquanto tem gente passando fome. E no Brasil, todas as vezes em que um governo tenta aplicar de forma mais efetiva as ideias do campo progressista,
ele é vítima de golpes. Tem um monte de tipo de golpe, né? Pode ser golpe militar, pode ser golpe midiático ou institucional. Em golpes, a história do Brasil não economiza exemplos. Fico aqui pensando, né? Quando foi que o progressismo ganhou contornos de enfermidade a ponto de a palavra esquerdopatia ter sido criada para contextualizar o espírito coletivista? Em que momento rolou essa desconexão tão forte a ponto de questões básicas sobre empatia ou coletividade passarem a ser criminalizadas como coisa de gente doente? Olha que interessante, né? A velha mídia sempre soube que tentar enfraquecer os governos que falam em regulamentá-la ou que falam em mexer com os privilégios do grande empresariado ou que falam em distribuição de renda é uma forma de manter o controle, porque você leva milhões de pessoas distraídas a acreditar que a esquerda é nociva e só quer dominar o país, ou pior, a acreditar que esquerda e direita são tudo farinha do mesmo saco. Pior ainda, soltar uma pérola do tipo esquerda e direita não existem mais, isso é coisa do passado, né? Ai, gente, por favor, né? Passa amanhã. Leia-se por velha mídia, aquela que apoiou os golpes de Estado no Brasil e sempre bateu nos governos que não favoreceram seus interesses monopolistas, tá? O mais bizarro é ver a galera comprando esse discursinho, né? Ó, você é pobre, tá bom? E os governos que defendem programas de redução de desigualdade só fazem isso porque querem o seu voto para chegar ao poder. Não acredite neles, acredite em mim, que sempre apoiei as elites econômicas que cagam e andam pra você e se articulam para destruir qualquer possibilidade de fazer a sua vida melhorar por meio da distribuição de oportunidades. Olha que sensacional! Mas ó, um dos sintomas mais simbólicos de que a esquerda é vítima de preconceito se chama ressaca política. E o que é ressaca política? É quando a massa é intelectualmente manipulada e levada a apoiar ideias que não beneficiam os interesses coletivos e só servem para dar mais poder às elites que sempre estiveram no comando. Exemplos não faltam, né? Dívida perdoada, afrouxamento de lei ambiental, destruição dos direitos do trabalhador. Nem se aposentar nós vai mais, né, parceiro? Depois de todo esse circo organizado pelas elites econômicas e protagonizado por um monte de analfabeto político que acreditava estar lutando contra a corrupção ou buscando o melhor para o país, veio a tal da ressaca política. Ficou tão evidente que tudo isso só foi orquestrado para concretizar um golpe de Estado que colocaria nas cúpulas o que existe de pior na classe política brasileira, que a turma da CBF enfiou a viola no saco e fez silêncio, por exemplo, sobre a votação que salvou o Temer de ser investigado. Quer uma prova documental do que eu tô falando? Entra lá no aplicativo de paquera e vê se algum desgramado ainda tem coragem de colocar uma foto de perfil vestindo verde e amarelo na Avenida Paulista. Pá! Sumiu tudo. Euzinha, particularmente, tem um monte de conhecido que, by the way, me deletou depois que eu criei esse canal esquerdopata. Vai ver a foto de perfil dos caras hoje. Todos apagaram os registros em que posavam nessas manifestações pagando pau de milico. O que aconteceu foi que o discurso daquela direita fascista que criminaliza os programas de redução de pobreza e joga nas costas do pobre a culpa por todas as desgraças que acontecem no país foi ficando pequenininho, 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 bem pequenininho, até mostrar que aquilo ali não passava de um dos golpes mais podres que o Brasil já presenciou. Então, meu filho, larga daquela cartilha retrógrada que você aprendeu com a vovó sobre o que é esquerda e passa a pensar com a sua cabeça. De preferência bem longe da velha mídia, que não tem interesse no que é bom pra você. Quando a avó fala que não é pra transar antes do casamento, que não pode usar tóxico, vocês não estão nem aí, né? Mas quando ela fala em golpe comunista, invasão alienígena ou intervenção constitucional, vocês acreditam? Ah, gente, faz uma coisa. Vem pro canal Púrpura, que é mais que vermelho, é púrpura. Inscreva-se no canal do YouTube ou curta a página do Facebook. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.